Graça e paz a todos. Hoje nós iremos ministrar a palavra ao seu coração sobre a revelação do primeiro milagre de Jesus. Como que aconteceu o primeiro milagre, o que o Senhor Jesus estava dizendo para aquele povo que estava naquele casamento. A boda de Caná da Galileia. João capítulo 2, do verso 1 ao 11, a palavra do Senhor diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a sua mãe lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ele falou aos serventes. Então ela falou ao servente: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhe determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia o servente que havia tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou sua glória e os discípulos creram nele. Nós observarmos este milagre que Jesus fez, se nós olharmos com os olhos naturais, nós não entendemos por que Jesus iria transformar a água em vinho numa festa. Talvez seja porque Jesus gostasse de beber. Não é isso. Jesus, ele estava falando de coisas futuras. Todos os milagres de Jesus, tudo que Jesus fez, ele fez para cumprir o que estava escrito sobre ele. Esse primeiro milagre de Jesus, ele tem uma revelação profunda do que está atrás desse casamento. Primeiro, o casamento, ele representa o que Deus irá fazer conosco no futuro. No futuro irá acontecer um grande casamento. O casamento da noiva com o noivo. O noivo é Jesus Cristo, a noiva somos nós, a igreja do Senhor. Então, nós precisamos lembrar que esse casamento é uma simbologia do que irá acontecer. Então nós podemos entender, quando Jesus ele é convidado, a garantia é total de êxito, mesmo surgindo necessidade. Quando nós convidamos Jesus para estar conosco, ele vai estar no meio, no princípio e no fim. E sempre vai haver alguma necessidade. Se ele está conosco, as necessidades serão cumpridas. As nossas necessidades são supridas pelo Senhor. Não é as nossas vontades. Muitos querem que as vontades sejam supridas. Deus não supre vontade, Deus supre as necessidades. E a necessidade nesse casamento era o quê? O vinho. Porque num casamento, quando não tem vinho, acaba se entristecendo. E naquela época, a falta de vinho era uma vergonha para o noivo, uma vergonha para aqueles que estavam dando a festa. O casamento judeu, ele é uma simbologia do casamento de Cristo com a igreja. Primeiro, o judeu, ele pede a mão da moça em casamento. Ele faz um contrato, e esse contrato, a partir daquele momento, já é como se ele já estivesse casado, mas falta o desposamento, que seria a festa. Então ele vai e constrói a sua casa,
E aí ele dá 7 dias de festa. Esses 7 dias de festa representam 7.000 anos que irá acontecer o arrebatamento da igreja, para se cumprir o que o Senhor falou e o que está escrito na palavra dele. O casal que não tem a cobertura do Senhor, ele vai estar sozinho nos momentos de necessidade, e as suas áreas da sua vida vai estar vazia. Então, a história desse casamento começa no 3º dia. Foi no 3º dia que Jesus ressuscitou, e foi no 3º dia que o melhor vinho foi servido. Então, havia festa, o vinho acaba, e no 3º dia, quem estava lá? Jesus Cristo. E Jesus Cristo transforma água em vinho. Isso também fala do que? Do novo pacto, o pacto do sangue de Jesus. Jesus no 3º dia ele ressuscitou para estar na glória com o Senhor, para mostrar que ele é Senhor no céu, Senhor na terra, Senhor em todo o universo. O primeiro vinho servido fala do primeiro pacto, que é inferior. O novo pacto seria conhecido pela mãe de Jesus, pela mãe do provedor do pacto. Então, através de Maria, quando foi servido aquele vinho, deu a se conhecer o provedor do novo pacto. João capítulo 2, verso 4, diz assim: mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus ele falava no sentido duplo do seu ministério, que não havia começado ainda, e o vinho que ainda não tinha sido servido na sua classe. Existia a primeira classe, a segunda classe, e Jesus estava na terceira classe. Terceira classe, ele era separado. Também tem a simbologia do 3º dia, que é a ressurreição de Cristo. Então, se nós fazemos e cumprimos tudo que Jesus disser para nós fazermos, que está escrito na palavra do Senhor, nunca faltará vinho, nunca faltará alegria em nosso casamento, em nosso relacionamento. No verso 5, a palavra do Senhor diz assim: então ele falou ao servente: fazei tudo o que ele disser. E estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificação, e cada uma delas cabiam de 2 a 3 metretas, quer dizer, elas tinham que estar cheias, né? Quer dizer que ao 3º dia será revelado o vinho produzido com água, que a água também simboliza o Espírito Santo. Muitas pessoas elas entendem que esse primeiro milagre de Jesus ele está autorizando as pessoas a beberem vinho, autorizando as pessoas a embriagar. Mas na realidade, a água simboliza o Espírito Santo. O vinho simboliza a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós temos o Espírito Santo, nós temos alegria, nós temos o prazer de servir ao Senhor, nós temos a graça do Senhor sobre a nossa vida. O novo pacto do seu sangue é produzido pelo Pai, como a obra-prima do Espírito Santo, que é a água. Então, essa revelação do primeiro casamento, do primeiro milagre de Jesus, ela é fundamental que todos os cristãos compreendam o que é essa revelação. Do ponto de vista do matrimônio, o novo vinho é o amor, e este amor é produzido a partir da simplicidade, da água e da 6 talhas. Então o amor do casamento, ele tem que ser regado dia a dia, com a simplicidade, com a alegria, com sinceridade, com cumplicidade entre o casal. O casamento, ele requer a simplicidade das pequenas coisas. As talhas devem ser cheias até o final. Matrimonialmente, cada talha representa uma área do casamento, uma área do casal. A primeira área que uma das talhas representa é a área econômica, quando a parte financeira de um casal, de um casamento, de uma família está bem, toda a família vai estar bem.
Mas a maioria das vezes, por que não estão bem? Porque muitas das vezes não há acordo entre o casal. Eles gastam mais do que ganham. Eles se afundam em dívida. E aí eles ficam cobrando um do outro. É isso que acontece no relacionamento. Por isso Jesus disse assim: enchei todas as talhas. Elas têm que ser cheias até o final. A parte econômica é uma das partes que vai ser um divisor de água entre o relacionamento, entre o casal. A outra área que significa outra talha, a segunda talha, é a área da área profissional. Muitos casais, eles abriram mão para ter os seus filhos, eles abriram mão de ter um curso superior, abriram mão de fazer muitas coisas pela sua família, muitas vezes pelo seu cônjuge, e aí eles reclamam porque fizeram isso. Mas eles esquecem que a maior bênção de Deus está na família, está nos filhos, porque Deus criou a família, Deus criou o homem e a mulher para viver em família. Deus não criou o homem para viver só. Adão estava só, e o Senhor, ele fez com que Adão dormisse e tirou dele uma costela e dela fez a mulher. Então a mulher, ela tem que estar ao lado do marido, ela tem que estar ajudando, ela é a ajudadora, adjuntora, ela está sobre a mesma missão do marido. Por isso que nessa área profissional também, o relacionamento familiar, ele acaba se dificultando, porque muitos vivem ainda lembrando do passado, lembrando das coisas que abriram mão. Na área, a terceira talha significa também a área educacional dos filhos. A mãe, ela tem o dever de preparar os filhos, de preparar o coração dos filhos, de ensinar os filhos. Conforme for o que a mãe fala dos filhos, faz com os filhos, ela machuca, os filhos vivem cheios de mágoa, porque também não conseguiram ser educados. Porque a área profissional e a área educacional, ela tem que andar junto, porque quando a mãe abre mão de estar trabalhando para estar com o filho, educando, ensinando, o que vai acontecer? Vocês vão ter filhos saudáveis, filhos que não vai ter doenças emocionais. A maioria das pessoas hoje estão doentes emocionalmente, estão cheios de coisas que eles não sabem, porque estão dentro deles. E a quarta talha representa a área do cumprimento sexual entre o casal. Quando essa parte ela é suprida pelos dois, o relacionamento dos dois vão bem. Quando uma das partes deixa de cumprir, ou até muitas vezes fazem sem prazer, o que vai acontecer? Vai ficar parte da vida deles sem estar suprida. A outra área que nós precisamos entender, a quinta talha, é a área dos cuidados da saúde. O casal, ele precisa cuidar um do outro. Cuidar da saúde, está fazendo dia a dia, um cuidando do outro. Como está a saúde do seu cônjuge? Você sabe, você acompanha ele, talvez ele pode estar numa idade mais avançada. E lembrando que o casamento, ele é eterno. Só há separação quando existe a morte. Então, cuidar da saúde do seu esposo, cuidar da saúde da esposa, esse é o papel de cada um de nós. E a sexta talha é a área do relacionamento com Deus. Quando nós temos o relacionamento com Deus firme na palavra, o casamento está firmado na palavra de Deus, tudo vai dar certo. Quando não está firmado na palavra de Deus, o que vai acontecer? Vai haver sempre problemas e mais problemas. Quando essas áreas do relacionamento estão em equilíbrio, o casamento vai bem. Por isso, Jesus disse: enchei as talhas até em cima. Nós não podemos deixar nenhum pouquinho sem encher. As nossas talhas têm que estar cheias no relacionamento. Do ponto de vista do primeiro e do segundo pacto, as 6 talhas representam 6.000 anos de labor divino para que o homem prove do bom vinho na boda do Cordeiro. Então o primeiro pacto se passou,
de Adão até o nascimento de Jesus deu 4.000 anos. Do nascimento de Jesus até os dias de hoje já deu 2.000 anos. Então nós estamos nos 6.000 anos já. Então nós já estamos Jesus está às portas para resgatar a sua igreja, para ver o arrebatamento da igreja. E com o arrebatamento da igreja, nós estamos vivendo já a sexta talha, que é o vinho da sexta talha, é o mais antigo e o mais saboroso, que vai haver esse grande casamento, a grande festa lá no céu. A boda do Cordeiro é onde todos estão sentados à mesa com o Senhor, ceando na mesa do Senhor. Assim também é o relacionamento do casal. Salmo 128 diz que o homem que teme ao Senhor, ele tem a mulher como a videira frutífera à roda de sua mesa, seus filhos são como rebento. Então nós estaremos sentados com o Senhor. Estamos vivendo esses últimos dias. Por isso Jesus, ele disse que ele não beberia mais do fruto da vide. Quando Jesus ele ceou pela última vez com seus discípulos, ele disse que ele não iria beber o fruto da vide até aquele grande dia. Então Jesus ele está em jejum, nos esperando para cear conosco, para estar conosco. Do ponto de vista matrimonial, não adianta encher as talhas parcialmente. A talha deve ser cheia até em cima. João 2,8, a palavra do Senhor diz: então determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles fizeram. O mestre-sala, nesse casamento, representa o dirigente da festa. No matrimônio, o fiscal é a sociedade, e ela não se engana quando as coisas vão mal ou bem. Então a sociedade é o fiscal que vai dar testemunho. Testemunho do quê? Testemunho do relacionamento da família. Quantas famílias estão sendo destruídas, quantas mulheres estão denunciando seus maridos por agressões. Por quê? Porque a sociedade é o fiscal da família. Jesus respeita o testemunho da sociedade. Jesus, ele respeita a justiça que legaliza o casamento. Nós precisamos compreender que o casamento, quando você vai até um cartório e você faz um contrato, você está se legalizando diante dos homens. Agora você precisa fazer um contrato diante de Deus, que seria a bênção apostólica, a bênção do seu líder espiritual. Se você é católico, você vai ter a bênção do seu padre. Se você é cristão, você vai ter a bênção do seu pastor, do seu líder espiritual. É isso que o Senhor ele respeita. Ele respeita o casamento civil. Muitas igrejas elas só batizam as pessoas, ou ela casa os noivos a partir do momento que eles estão casados no civil. É isso que nós precisamos entender. Ele respeita o testemunho. Jesus ele respeitou o testemunho do mestre-sala do ponto de vista do novo pacto. Do ponto de vista do novo pacto, Jesus faz questão que o mundo conheça o novo pacto do seu sangue. Por isso, ele deixou as duas ordenanças, o batismo e a ceia, a nova aliança do seu sangue. Jesus ele deixou duas ordenanças para todos nós. É que aquele que crer e for batizado será salvo. Primeiro nós precisamos ser batizados, o batismo nas águas. Depois ele disse sobre a ceia do Senhor. Quando nós estamos ceando, nós estamos dizendo no mundo espiritual que nós estamos ligados ao corpo de Cristo. Muitos cristãos não entendem o que é essas ordenanças. Eles batizam, mas não sabem, porque o batismo é quando nós recebemos o batismo nas águas, nós estamos morrendo para o mundo e nascendo para Deus. Todos os nossos pecados foram perdoados. Da agora para frente, nós estamos começando uma nova vida. Nós somos crianças, bebês em Cristo Jesus. E após isso, nós estaremos ceando na mesa do Senhor. Para quê? Nos fortalecendo dia a dia. Porque a palavra do Senhor diz assim, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado.
Como nós vamos ser purificados do nosso pecado se nós não ceamos? Se nós não comemos o pão? O pão representa o corpo de Cristo rasgado do madeiro. O sangue de Jesus vertido na cruz representa o vinho, o cálice, que nós estamos ingerindo ele, tomando ele, e ele está purificando nós de todos os pecados. Por isso, o vinho do novo pacto é superior ao antigo pacto, ao primeiro pacto. João capítulo 2, verso 9 diz assim: tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia os serventes que havia tirado da água, chamou o noivo. Olha só, a água feito vinho. Agora nós iremos entrar sobre o milagre da transformação da água feito vinho. Esta é a liberalidade da água. A água representa o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é livre. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele disse lá em João capítulo 16, no verso 7 ao 14: e eu rogarei ao Pai, e ele vai nos enviar o Consolador. E quando ele vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence o pecador ao arrependimento chama-se Espírito Santo. Então nós precisamos compreender que o Espírito Santo é tudo na nossa vida. Por isso a água representa o Espírito Santo e ela é livre. O Espírito Santo é livre, ele age com todos nós. Aqueles que são eleitos, são escolhidos, eles vão ouvir a voz do Espírito. Na boda de Caná, o casal já é marido e a mulher já é marido. O contrato já foi assinado e o desposamento é diante do juiz. As bodas significam o recebimento da noiva em casa, na casa do noivo. O novo pacto é a mistura da água com o barro. É o fruto do Espírito Santo. Quando colocou a água dentro das talhas, as talhas eram feitas de barro. As talhas, o barro simboliza o homem foi feito do quê? Do barro. O Espírito Santo simboliza a água. Então é como se Jesus estivesse colocando o Espírito Santo dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Por isso Jesus manda encher as talhas. Enchei todas as talhas. Enchei as 6 talhas. 6 talhas significa 6.000 anos. 6 talhas significa o número do homem. Então, o homem cheio do Espírito Santo. É isso que representa o enchimento das talhas. É isso que representa o casamento. O novo pacto é a mistura da água com o barro. É isso que muitos cristãos não entendem. O milagre de Jesus. No verso 10, ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. O primeiro sinal da água feito vinho determina o que Jesus veio fazer. Então, ele faz o primeiro milagre. Isso está determinando o que ele veio fazer nessa terra. Isaías 46, verso 9 e 10 diz que Deus, ele vai no final, ele faz o final e ele volta no começo. Então, Jesus fez o primeiro milagre já declarando o final. Ele declarando de que vai haver uma grande festa. Uma festa, a boda do Cordeiro, onde a igreja do Senhor vai estar com ele, sentado à mesa, ceando com ele. Ele veio estabelecer um novo pacto do seu sangue. O novo pacto do sangue de Jesus é o resgatamento de todo o ser humano, de toda a humanidade. É a salvação da humanidade. No amor, o bom vinho deve ser sempre servido, mas geralmente, como o mestre Sala disse, os preciosos cuidados que durante o tempo vão mudando o matrimônio. Durante o matrimônio, muitas coisas vão mudando do dia a dia, desde do namoro
até o casamento, depois os filhos, e depois começa a vir. Os filhos casam, aí acaba ficando o casal sozinho, e aí que realmente começa uma nova vida, porque essa convivência, muitos casais vivem dentro de casa, as mães, elas acabam cuidando mais dos filhos, dos netos, não dá atenção para o marido, ou muitas vezes o próprio marido também, eles vivem mais em torno dos netos, dos filhos, do que do próprio relacionamento entre os dois. Não viaja, não tem relacionamento. Isso é ruim. Isso prova que falta o que? Comunhão, falta essa unidade do Espírito Santo. Em todo matrimônio falta vinho, alegria, harmonia, acordo, o amor se esfria. A falta de vinho, a falta do amor, a falta da alegria simboliza que o casal precisa buscar a Deus, buscar o relacionamento com Deus, porque as pessoas elas se separam, porque falta harmonia, falta relacionamento, falta acordo. Por isso, com Deus, a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras jamais se romperá. Isso significa o casal e o Espírito Santo. Temos que ter esse relacionamento com Deus. Na doutrina dos pactos, o primeiro pacto é inferior ao segundo pacto. Agora é a hora da sexta talha, o grande derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, pois quem experimentar o novo pacto tem direito ao Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que naquele dia o Senhor iria derramar do Espírito Santo em toda a carne. As crianças, os jovens, os velhos, todos, os servos, todos iriam ser cheios do Espírito Santo. Esse dia já aconteceu. Aconteceu no Pentecoste, Atos capítulo 2. Então hoje o Espírito Santo está à nossa disposição para toda a carne. Ele vai encher nós do amor, da graça do Senhor. No reino de Deus o bom vinho sempre é servido. Aqueles que estão no reino de Deus, ele sempre vai ser servido pelo bom vinho, que é o Espírito Santo. Mas no reino dos homens, o vinho inferior é servido por último. No reino dos homens, nas festas, aonde você for, o melhor é servido por último. Eles colocam o melhor primeiro, depois por último vai servindo as coisas piores. Então, o primeiro pacto foi substituído pelo sangue de Jesus. Esse segundo pacto é maior e melhor do que o primeiro pacto. Esta é a revelação que o Senhor colocou no meu coração sobre as bodas de Caná da Galileia, o primeiro milagre de Jesus. Então, que o Senhor, Ele possa ter falado ao teu coração. Você que entrou depois, pegou a mensagem caminhando, volte ao começo, assista, reflita sobre o primeiro milagre de Jesus. Deus escolheu a família para vir nessa terra. Jesus, ele veio numa família, ele veio através de Maria. José, ele teve o privilégio de pegar o Filho de Deus. Ele teve o privilégio de educar Jesus Cristo. Ele teve o privilégio de estar com o próprio Filho de Deus, com o próprio Deus do seu lado. Então, que Deus, Ele possa nos ensinar a ter esse privilégio de receber o Espírito Santo, de nós cuidarmos da nossa família, cuidarmos dos nossos cônjuges, cuidarmos dos nossos filhos, e ensinar eles no caminho que devem andar. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que você tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém.